Oi pessoal, este é o último vídeo sobre equações no LaTeX. Eu chamei o vídeo de o final da história, mas é o final da história que eu estou contando. Na verdade, nesse vídeo eu só vou falar sobre equações com mais de uma linha. Quando você tem mais de uma equação e você quer colocar dentro do mesmo ambiente de matemático, ou seja, quando a equação ocupa mais de uma linha, né? E vou falar sobre matrizes e vetores. Neste vídeo eu não vou falar sobre referências cruzadas, embora seja uma parte importante do LaTeX, uma questão importante, para o ambiente matemático, é algo que eu prefiro falar após introduzir como fazer para colocar figuras e tabelas. E aí eu falo de uma vez só. Ok? Vamos lá? Bom, eu abri um texto aqui bem, né, do zero, né, para a gente poder trabalhar esse assunto, né, e vou mostrar aqui com os exemplos de uma vez, né. Esse pacote, né, agora vai ser fundamental, porque eu vou usar um outro ambiente que precisa do pacote AMS-MER. E além disso, né, eu vou já acrescentar um pacote, embora eu não vá colocar nada dele aqui, mas que se você consultar o texto que eu vou deixar novamente, né, como sugestão, talvez você não perceba que é preciso ter esse pacote, o MS Fonts. Acho que deve ter um S aqui. MS Fonts. Isso. Então, esses dois pacotes, se você vai fazer coisas de matemática, né, e coisas um pouquinho mais complicadas, vale a pena colocar os dois e já deixar os dois. Não, isso não faz diferença para o seu arquivo. Bom, então vamos pensar na seguinte situação, né? Você tem uma equação e essa equação fica muito comprida, né? Então vamos fazer com esse texto aqui. Imagina que você vai fazer A mais B mais C mais, e aí você vai acrescentando coisas aqui, né? Eu vou repetir só para ficar mais fácil, né? Mas imagina que você acrescenta um monte delas e a equação fica comprida demais, né? Ou até que não consegue, ou seja, ele não faz isso para você, ele não quebra a equação, você que vai ter que quebrar a equação. Então ele vai jogar lá para fora e uma hora ela sai para fora da margem. O que fazer nessa situação? Você não vai poder mais usar o ambiente equation, você vai ter que usar um outro ambiente. Existem vários possíveis, né? O texto do Tobias Whittaker, que eu já indiquei, ele fala do ambiente multiline, do ambiente Equinarray, mas eu particularmente gosto desse aqui, o Align, que ele permite você fazer praticamente tudo de equações, inclusive tudo que a gente já fez até agora. Se você preferir sempre usar esse ambiente, tudo bem. Ele tem o mesmo, ele faz a mesma coisa que o equation e permite outras coisas. Para quebrar a linha, basta você usar um comando que eu já falei em outro vídeo, que é o barra barra. E aí você pode usar quantos você quiser. No lugar onde você colocar barra barra, ele vai quebrar a linha, né? Aqui eu estou pulando a linha, mas visualmente eu me situar aqui sobre a equação, mas isso não é relevante. Lembra que a única questão é que você não pode deixar a linha em branco em ambiente matemático. E aí você quebra a sua equação em vários tamanhos. Ainda está grande, porque a margem desse texto padrão aqui ela é bem grande também, então está vendo que o 1 aqui não conseguiu ficar na frente da equação. Então você pode quebrar mais ainda, né? Então vou quebrar aqui, colocar barra barra, vamos supor que era uma equação toda certinha e você tem que quebrar e continuar a equação, né? Aqui eu vou deixar aqui mesmo, né? Eu comi uma letra ali, mas devia ser C, né? E aí vamos ver como que isso fica. Veja lá, quebrou a equação, né? E aí você tem, todas elas ficam numeradas. Se você não quiser numerar alguma equação, você coloca na frente dela, antes de quebrar a linha, antes dessas duas barras, o comando noNumber. E aí você não numera aquela linha em específico. Está vendo que ele não numerou a primeira e numerou a segunda. Se você não quiser numerar nenhuma, se você quiser numerar uma, né, de cada vez, tudo bem, né? É mais trabalhoso. Vamos só mostrar isso aqui. Não numerou a primeira nem a terceira, né? Só que aí ele numera na sequência as demais. Agora, caso você não queira numerar nenhuma, eu já também falei isso no vídeo anterior, basta você colocar o asterisco,
né, na frente do nome do ambiente. Então, lá ele não numerou nada, né? Então pronto, isso aqui é para quando você tiver equações muito compridas, você tem que quebrar a equação. Mas veja que um alinhamento, ficou um alinhamento ali na frente, ó, ele vai alinhar pela direita. Se você quiser alinhar em outra posição, basta que você coloque o símbolo do e-comercial no local em que você quer alinhar. Então, por exemplo, você quer alinhar todo mundo à direita, então coloque esse e-comercial ali na frente, ó, de todas as linhas, né? Então ele vai alinhar pela direita. Por outro lado, você fala, não, mas eu quero que ele alinhe aqui ele alinha nesse ponto, ou aliás, eu vou colocar que ele alinha aqui no meio, ó, veja. Então esse ponto aqui vai ficar alinhado com esse. Então você coloca onde você quiser. Olha lá, ó. Então ele alinhou esse ponto aqui, está no B, seria o segundo B, ó, B e o B aqui, depois do mais, aliás, e ele alinhou todo mundo embaixo disso aqui. Então, se você quiser mudar isso aqui, você pode fazer, né, colocando onde você quiser para alinhar a sua equação quando ela quebrar, né? Aí é a escolha. Se você tiver equações que ocupam mais de uma linha, você faz a mesma coisa, né? Barra, barra, e aí você dá Enter, né? Parece que eu estou falando outra coisa, mas imagina assim, você está continuando uma equação, você está resolvendo uma integral, a integral é igual a isso, que é igual a isso, que é igual àquilo, você vai continuar com vários iguais. Então, a cada vez que você pular de linha, você vem e coloca esse barra, barra. Eu vou fazer um exemplo aqui só para a gente entender como que ficaria isso. Matrizes e vetores, né? Eu vou fazer depois. Eu vou falar primeiro sobre matrizes e vetores. Então, para fazer matrizes e vetores também existem várias alternativas, mas eu prefiro utilizar o ambiente matrix, né? Então, coloca isso dentro do ambiente matemático. E aí você vai lá e begin matrix. E aí você vai colocar o conteúdo que seria a sua matriz. Vamos supor que seja uma matriz quadrada 1, 2, 3, 4. Então, como que você vai escrever? Você vai colocar cada célula da sua matriz separada por um E comercial. Então, 1, 2. E cada linha você pula com esse barra, barra. Então, 3 e 4. E você pode fazer isso quantos você quiser. Bom, aí no último não precisa pular linha, porque já é a última linha, né? E aí você tem uma matriz aqui. Se ela for um pouco maior, então vamos colocar assim, que ela é 1, 2, e aí tem mais elementos aqui. Menos 1, e aí aqui é 0, por exemplo. Então é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Olha lá, ele fez, né? Você fala, mas uma matriz tem um parênteses delimitando a matriz, né? Então, como que faz isso? Aí você pode usar, aí tem algumas alternativas. Tem o B-matrix, e aí você está lá, né? Eu não observei isso no começo do vídeo, né? Mas agora eu estou usando o TechStudio, né? Para ser um pouco mais rápido, o Overleaf é um pouquinho lento, né? Então, o B-matrix, você tem o colchetes, que em inglês significa bracket, então por isso B, né? Se você colocar V-matrix, aí ele vai fazer barras verticais, então o V é de vertical. Olha lá. Isso é para você escrever determinantes, por exemplo. Nesse caso não é um determinante, né? Porque não tem determinante com matrizes que não sejam quadradas. E se você quiser o parênteses tradicional, aí é P de parênteses, né? Mesmo. Então, P-matrix. Então, bem simples, né? Fazer um determinante. Veja que ele numerou a equação e ele numera bem no meio, né? Porque ele entende que isso aqui é uma coisa só, né? Inclusive, você pode fazer uma equação que vai ser uma coisa assim, ó. A igual, e aí você tem essa matriz, e que é igual a uma outra matriz, né? Então, eu vou escrever ali embaixo para ficar mais fácil. Né? E vamos supor que seja uma matriz com variáveis, né? X, Y, Z, W e qualquer coisa aqui. R, S, não sei. Então você pode continuar lá, tá vendo? A igual, aí eu criei uma matriz, que veio logo em seguida, depois igual de novo,
e aí outra matriz, e todo mundo dentro do ambiente matemático. Então você pode representar, por exemplo, produtos de matrizes, colocando uma do lado da outra, igual, e aí o resultado dessa matriz. Se você quiser fazer um vetor, por exemplo, linha, como que seria isso? Então, vamos lá, begin, align, né? Eu já estou usando align, você podia usar o equation, porque aqui você não está pulando linha, né? Você está pulando linha dentro da matriz, mas não está pulando linha da equação. Então poderia ser o equation, mas aí eu já estou usando o align daqui para frente e eu acho que se você quiser usar sempre assim também não tem nenhum problema. O equation é um ambiente só mais simples, né? É fácil de lembrar também a equation, né? O align às vezes a gente esquece o nome desse ambiente. Né? Align de alinhamento, né? Porque ele cria os alinhamentos. Então, eu falei que ia fazer uma matriz linha, né? Então, vamos supor uma matriz A e aí uma matriz linha. Isso aqui, então, igual. Vamos pular uma linha para ficar mais fácil de visualizar. Begin. Vou colocar o P-matrix. E aí, sei lá, A, B, C e D. Como é uma linha só, acabou, né? Então, ele vai fazer uma matriz linha ou um vetor linha. Se você quiser um coluna, a ideia é parecida. Então, eu vou copiar e vou colar aqui e vou fazer. Qual que é a diferença? A diferença é que cada coluna você vai ter que pular linha. Então, A, B, C e D, por exemplo. Olha lá. Então, você tem um vetor coluna. Né? Então, matrizes basicamente é isso. Se você precisar de algo além, aí eu recomendo que você pesquise para fazer o que você quiser. Né? Aí eu vou fazer um exemplo só com mais equações para mostrar essa coisa do alinhamento. Eu acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho. Então, eu vou criar um begin align. Vamos supor que você está escrevendo um texto lá de mecânica e você vai escrever, por exemplo, o vetor posição. R igual a x na direção I, mais y na direção J, mais Z na direção K. Então, como que a gente faz isso? Né? Vec R igual a x barra hat I mais y barra hat J mais Z barra hat K. Vamos compilar isso aqui para ver. Então pronto, criei isso aqui, né? Então o vetor coluna. Só que aí lá no seu texto você vai falar, mas o R, né, ou as componentes x, y e z, elas são escritas de uma certa forma. E aí você quer escrever isso num ambiente só, né? Para ficar todo mundo junto, né? Então você vai criar lá o align e aí você vai colocar o x é igual a x0 mais v0x. Vamos supor que a direção Z é a direção vertical e que aí seja um movimento de, de um projétil, né, que você jogou no ar e aí tem a aceleração da gravidade, está desprezando o atrito e tal. Aí as equações de movimento para x, y e z são desse tipo aqui. Então, y0 mais v0, 0y vezes t, aí eu pulo linha de novo, e o z é igual a z0 mais v0z vezes t menos meio, vou colocar na fração, né? Meio de a t quadrado, né? E aí vejo que a gente vai ter as três equações aqui, né? E aí, veja, ficou desalinhado. Ele fala, não, eu quero alinhar todo mundo junto. Onde que a gente alinha? Você pode alinhar pela esquerda ou você pode alinhar pelo sinal de igual, né? Então, você coloca aqui o símbolo de e-comercial antes do igual e aí o alinhamento vai ficar lá, bonitinho. Então, todo mundo alinhado do jeito que a gente queria, né? E aí vamos supor, mas e a mesma coisa ele deu números para essas equações, né? Eventualmente você não quer não dar esses números, você coloca lá o asterisco e aí tira esses números. Mas aí você quer continuar. Por exemplo, o x é x0 mais v0t, e aí você quer fazer a conta aqui, né? Ou quer mostrar as contas, né? Então você alinha, coloca um alinhamento igual, que ele vai alinhar pelo sinal de igual, e aí o x0, por exemplo, vale 2, mais o v0 vale 10, e o tempo é, então, vezes c dot
e o tempo vamos supor que é 2,5, 2,5. Lembra quando a gente usa vírgula no LaTeX, ele dá um espaço lá que não é bacana, e você pode colocar ele entre chaves que ele tira esse espaço, né? E aí dá Enter, vamos lá. E aí você tem, então, veja, ó, tudo pelo alinhamento, né? Estou explicando essa forma de você escrever equações porque se você vai escrever um texto de física, você vai explicar fazendo contas, você vai necessariamente, em algum momento, fazer essas contas mostrando, né, como que você chegou no resultado, né? E você pode criar dentro de um ambiente, e você vai lá continuando a sua conta e continuando com igual, 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 até chegar ao resultado que você tiver. Você pode fazer isso dentro do ambiente, colocar quantas linhas você quiser, mas não é conveniente você fazer isso ficar muito comprido, porque ele não vai conseguir. Às vezes ele chega no final da página, ele não cabe. E aí o que ele faz? Ele joga todo mundo lá para baixo, aí fica aquele espaço em branco feio, né? Ou seja, sobrando aqui no texto. Então, quebra a sua equação em mais partes, né? Escreve um pouco e aí explica, a partir daqui, então, a gente chegou nesse resultado e você continua a sua conta em outra linha se o cálculo for muito comprido. Mas isso acontece muito raramente, né? Bom, eu falei que esse vídeo era o final da história que eu estava contando sobre equações, né? Mas não encerra a história sobre equações matemáticas de forma nenhuma no LaTeX, né? É possível fazer uma infinidade de coisas que eu não mostrei aqui, né? Eu não sei tudo isso de cabeça, né? Já fiz muito mais coisa do que eu mostrei aqui, mas existe muito mais coisa do que eu já fiz ou que eu conheço. Eu acho que para quem está iniciando, vale a pena pegar um tutorial, né? Esse aqui eu estou mostrando tem em inglês, mas ele tem a versão em português também, né? Do Tobias. Acho que ele é alemão. E aí eu queria só mostrar, a partir da página 65, tem um capítulo só sobre equações matemáticas, e aí ele coloca uma tabela com uma série de símbolos, muitos deles precisam do pacote AMS Math e o AMS Fonts, que eu falei ali no começo. Então, se você colocar esses dois lá, provavelmente tudo que está aqui você vai conseguir fazer, né? Então, ele mostra, por exemplo, aqui as letras gregas, eu mostrei uma boa parte delas. Você tem símbolos, né, de comparação, né? A gente só usou o igual aproximadamente, tal, mas você tem um monte de diferentes aí que podem ser úteis. Operadores, né, por exemplo, mais ou menos, né, ó, PM, né, porque plus, minus, né, mais ou menos, né. Se você quiser menos mais, é só inverter essas letras aqui. Aqui, ó, menos mais. E aí você tem uma série de comandos, né, para operações aí que podem ser úteis, flechinhas, caso você queira indicar, né, alguma coisa lá na sua demonstração, colocar flechas em cima, embaixo, parênteses, né, tipos de parênteses diferentes, até símbolos, né, assim, muito diferentes aí que raramente a gente usa, mas você pode achar um uso para isso. E caso você queira usar, eu recomendo você vir aqui e quando você não conhecer o comando, procura nessa lista de comandos, né, nessa apostila que eu acho que vale a pena. E essa apostila fala de um monte de outras coisas, eu vou falar ainda sobre, nos próximos vídeos, sobre como inserir figuras, fazer tabelas e fazer referências cruzadas. Eu acho que vou fazer um vídeo para cada um desses tópicos, mas, e não vou encerrar o assunto sobre LaTeX. Essa apostila aqui é, digamos, o básico do LaTeX, mas é um básico que permite a pessoa fazer praticamente tudo que ela vai precisar, né? Eu estou tentando achar achei, né, o sumário, né? Então aqui ele conta um pouquinho da história do LaTeX, como você fazer formatação de texto, eu expliquei a maior parte dessas coisas, e aí ele vai falar sobre coisas matemáticas, depois ele vai falar sobre hipertexto, isso aqui eu não vou falar não, sobre gráficos, né? Dá para você fazer desenhos em LaTeX, dá para fazer um monte de coisa, e aí você decide aí o que você quer aprender ou não, né? Mas o que eu estou mostrando aqui vai ser o suficiente para as tarefas do nosso curso. Ok? Vou parando por aqui.